Oi, turma, sou o professor Marcelo Gralha, da PUC de São Paulo. Esse vídeo foi gravado para os meus alunos do curso de Gestão de Operações 3 do quinto semestre do curso de Administração. Bom, o assunto de hoje é projeto de processo, né? O nome mais adequado acho que seria projeto do modelo de processo, porque não estamos falando aqui da questão do processo enquanto, né, fluxo de trabalho, que é uma discussão mais específica, né? Estamos falando do grande arranjo que a gente pode ou que a gente deve optar para escolher a configuração de uma determinada operação. Então, por exemplo, um restaurante que funciona à la carte, eu tenho um tipo de arranjo, né? Um modelo de processo, né? A forma como as coisas estão organizadas, os equipamentos organizados, o perfil das pessoas que atendem, etc. Já um restaurante que o atendimento é self-service, eu tenho outro tipo de arranjo, eu tenho um outro layout, eu tenho outro perfil de profissionais que atendem e uso outra tecnologia. Tá? Então, o modelo de processo ele tem a ver com essa configuração básica de uma operação, certo? Isso é uma questão assim essencial na organização de uma operação. Escolher o modelo de processo errado para uma determinada aplicação compromete totalmente a eficiência dela, a qualidade dessa operação. Né? Então é importante a gente discutir quais são as opções. Antes de mais nada, o conceito mais fundamental para se escolher entre a opção A, B ou C de modelo de processo é saber quais são as variáveis determinantes. Né? Então nós temos basicamente, eu vou separar em dois grupos, o grupo de variáveis mais crítico e o outro grupo também importante, mas é quase que uma consequência do primeiro. Então, o primeiro grupo de variáveis importantes é a relação entre volume e variedade, né? Ou volume e mix do que se está produzindo. Se eu tenho um volume alto, né, se a minha operação atende um volume alto de pessoas ou produz um volume alto de serviço e a minha variedade é também alta, eu vou ter um arranjo mais adequado, eu vou ter um modelo de processo mais adequado para aquela operação. Se a minha operação tem um volume baixo, né, e tem uma variedade alta, ou seja, se faz muitos serviços diferentes ou se faz muitos produtos diferentes naquela operação, eu vou ter um outro modelo adequado. Um caso muito interessante que boa parte das pessoas já passou, que eu costumo falar, é a loja que vende celular num shopping center. Né? Tipicamente essas lojas, qual a característica delas? São lojas que formam filas. Né? E como que é o modelo de processo dessa loja? Se a gente for parar para pensar, é um modelo onde um cliente chega e ele 90% do tempo, né, 80% a 90% do tempo, a maior parte dele, ele é atendido por uma pessoa, por um atendente. E esse atendente percorre todas as etapas necessárias, desde a escolha do aparelho, a escolha do plano, o cadastro da pessoa, a ligação sistêmica entre o CPF da pessoa e o número do telefone, né, e o chip. E só ao final, que depois que tudo isso foi feito, a pessoa vai até um caixa, um posto de pagamento para efetuar o pagamento do produto, né, e encerrar o processo. E tipicamente, como eu falei, essas lojas, pelo menos em São Paulo, nos shoppings em São Paulo, elas formam filas. Por que isso daí? Né? Vamos pensar em termos de variedade e mix. Né? Em termos desculpa, variedade e volume. Né? Então, a primeira questão, que no fundo é a determinante, é qual que é o volume dessas lojas. Né? Então, a gente sabe que o volume dessas lojas é alto. Né? Muita gente ainda busca essas lojas para aquisição, troca de plano e outros serviços. Então, é um volume alto. Né? O mix dessas lojas é um mix que a gente pode dizer que é um mix médio. Né? O mix médio tem um certo grau de variedade, sei lá, médio ou alto também, né? Então depende da situação. Então isso vai configurar um arranjo, um modelo de processo que, no meu entender, não é o que a maior parte das empresas do setor adotam. Elas adotam um modelo de processo e mesmo um layout
que é chamado processo por projeto, né? Onde você tem uma pessoa, né, sendo atendida, né, o atendente fica lá em torno da pessoa e ele faz o atendimento completo daquela pessoa. Né? Então é isso que gera um gargalo no atendimento. Então outro modelo seria mais adequado. É até interessante falar, né, pensar sobre isso depois desse vídeo, com o material que foi disponibilizado. Qual seria o modelo, então, interessante para um modelo de processo interessante para uma loja que vende celular num shopping center. Certamente não é o modelo atual. Né? Bom, então as primeiras características, volume e variedade. Né? O cruzamento entre elas vai determinar qual que é o melhor modelo de processo ou qual o modelo de processo mais adequado para cada situação. As terceiras características que acabam sendo derivadas, acabam sendo uma necessidade dessa opção, é a questão do perfil da mão de obra. Né? Então eu tenho modelos de processo onde faz todo sentido eu ter uma mão de obra especializada. A pessoa, por conta de um volume muito alto, é impossível imaginar que aquela pessoa vai fazer várias coisas. Né? Então vamos pegar o exemplo mais extremo, que é o processo em linha, que, né, aquela famosa linha de montagem numa fábrica de automóveis. Não dá para imaginar que seja viável uma pessoa fazer várias tarefas, no caso da fábrica, né, várias tarefas necessárias para você montar um automóvel. O que acontece nesse modelo em linha? Né? Cada pessoa faz uma etapa, tem a linha de montagem, no caso lá automatizada ou com transporte, né, automático, e o carro vai passando em cada etapa e cada pessoa exerce uma função específica, né, dá alguma contribuição na montagem do veículo. Por que isso? Por conta da questão do alto volume. Em outras situações, vamos imaginar o caso de um dentista, de um serviço de tratamento dentário, é o contrário, né? O profissional, até certo ponto, né? O profissional, ele vai lá, ele só faz um atendimento de cada vez, né? Não seria uma coisa muito comum imaginar um dentista fazendo obturação de várias pessoas em série, né? Não faz muito sentido, ou se deslocando de um lugar para outro, né? Em vários consultórios, ele migraria de um para outro para atender várias pessoas, não faz o menor sentido. Então, ali sim, ali você tem um profissional que ele é um especialista. Então, ali dentro daquela função que é fazer um determinado tratamento, ele tem múltiplas habilidades, ele tem múltiplas competências, né? Ele faz a maior parte dos procedimentos, né, com exceção de alguns que vão para outros especialistas. Mas a maior parte dos procedimentos básicos é feito por um clínico. Então aí eu tenho a mão de obra especialista. Então veja, a partir da minha opção de volume e variedade, né, eu vou ter também, vamos dizer assim, por necessidade, por consequência, a escolha do perfil do funcionário, né, da pessoa que trabalha, né, se ele é polivalente, se ele é especialista, e essa é uma questão importante. Então, mão de obra é a segunda coisa importante. A terceira é a tecnologia, né, envolvida. Tá? A tecnologia, que a gente vai discutir mais em outra ocasião, ela é essencial. Né? Quando os livros de administração que a gente utiliza hoje nas escolas de gestão, eles foram escritos há poucos anos, né? Há 3 anos, a maior parte tem 2 a 4 anos, assim. Tecnologia, como todo mundo sabe, já era uma questão muito importante numa operação. Hoje em dia e daqui em diante, ela passa a ser crucial. Né? A gente já discutiu sobre indústria 4.0, sobre nova revolução tecnológica, ou nova revolução industrial, né? Ou serviços 4.0, agricultura 4.0. Então, essas tecnologias novas que estão chegando, né? Inteligência artificial, robôs colaborativos, blockchain, sistemas ciberfísicos, entre outras, realidade virtual, realidade aumentada, etc., elas são absolutamente determinantes. Então, assim, o estudante de administração e o gestor de administração, ele
tem obrigatoriamente que se inteirar dessas novas tecnologias, fazer uma avaliação de quais os possíveis impactos que elas podem trazer para as suas operações e mesmo para os seus negócios, né? Como se fosse uma análise SWOT de oportunidades e ameaças, e incluir essas tecnologias no projeto ou no reprojeto dos seus serviços, das suas fábricas, das suas operações. Né? Isso é hoje, daqui em diante, é simplesmente uma questão de sobrevivência. Né? Então é importante isso, se inteirar sobre isso, entender como elas funcionam e incorporar algum conhecimento sobre ela. É claro que não está se falando que alguém vai passar a saber fazer uma programação, mas o que eu estou falando é que um administrador ele vai ter que saber usar o Analytics, ele vai ter que conhecer como funciona o Watson da IBM, os princípios de funcionamento de inteligência artificial, os novos, se for uma fábrica, os novos modelos de robôs colaborativos, os chamados cobots, saber como o que o blockchain está trazendo de mudanças, assim por diante. Esse conceito, inclusive, está sendo chamado, né, ou aplicação dessa reflexão, de transformação digital. Então, o que é transformação digital? Transformação digital é uma empresa ou uma organização, ela se repensar a partir das novas tecnologias e se transformar, né? Alterar seus processos, alterar seus serviços, alterar sua infraestrutura tecnológica, investir numa reciclagem das suas equipes e mesmo alterar as suas estratégias de negócio. Isso é uma questão de sobrevivência. Então eu falei de mão de obra, falei agora de tecnologia. Um terceiro aspecto que está ligado ao modelo de operação, bem intimamente ligado, é a questão do layout ou do arranjo físico. Né? Quando eu faço a opção por um determinado modelo de processo, eu vou ter que optar por um layout que é um pouco inerente a ele. Então, por exemplo, o processo por projeto, que é aquele que você faz uma coisa de cada vez, o layout é chamado layout posicional. Né? O nome já diz, posicional. Por quê? Porque o teu produto, né, pode ser até, no caso, o teu cliente, no caso do tratamento dentário, ele fica parado. Né? Ele está num ponto e todos os recursos do processo ficam em torno dele, né? E trabalham ali. Um outro exemplo disso, em construção civil, é o prédio. Né? Então, o prédio ele não se desloca. Né? Não dá para você fazer a princípio, né, no modelo mais tradicional, não dá para você fazer uma linha de montagem com prédio. Né? Hoje em dia já tem, em termos de inovação de processo, está se caminhando também para isso. Mas vamos pegar esse exemplo que é o mais conhecido, né? que é a construção de um prédio com a tecnologia mais tradicional de estrutura de concreto armado, alvenaria estrutural, esse tipo de coisa, né? E mesmo estrutura metálica. Então você tem o prédio lá e todos os recursos também ficam em torno dele. Se vai construindo o prédio, ele vai subindo até ser concluído. Então aí o layout é o layout posicional para suportar isso daí. No exemplo oposto, que a gente tem o arranjo físico em linha, né, que é o da linha de montagem, o modelo de processo chamado em linha, o arranjo físico tem o mesmo nome, em linha, que é aquela coisa tradicional. Né? Então, assim, em resumo, são, em termos de indústria, a gente pode pensar o modelo de processo por projeto, o modelo por tarefa, o modelo por lotes, o modelo em linha e o modelo de fluxo contínuo, né? Cada um com seu layout específico. Tá certo? Os detalhes disso daí, de cada um desses modelos, tem que ser buscado na bibliografia, nas apostilas. Né? Mas aqui a ideia é dar um conceito geral. Então eu falei de mão de obra, falei de tecnologia e falei do layout. E o quarto aspecto, nesse segundo grupo, é a questão do foco. Qual que é o foco essencial da minha operação? Né? Então, em alguns casos, o foco essencial é flexibilidade. Né? Flexibilidade é a questão-chave para aquela operação funcionar. Em outro tipo de operação, o foco principal é eficiência. Né? Em outra é rapidez. Em outra é qualidade. Né? Em outra é relacionamento, né? No caso de uma operação de serviço. Então, esse foco ele está agrupado, né? Com essas outras questões que foram faladas. Então, resumo, as duas variáveis, digamos assim, mais determinantes para a gente fazer uma opção
né, de bate-pronto, é a questão do volume e da variedade. Né? Associada a elas, né, dentro dessa reflexão de escolha, a gente tem o perfil da mão de obra necessário para isso, o tipo de layout que tem que ser utilizado para determinado modelo, né? A tecnologia, né? Qual o tipo de tecnologia que é mais adequada para aquela situação, tendo sempre em vista essa última coisa que foi falada, que é a questão do foco. Qual é o foco principal da operação? O que ao final é determinante para ela, né? No caso de serviços, eu dei alguns exemplos agora também falei um pouquinho de indústria, construção civil. No caso de serviços, basicamente a gente tem três, né? Serviços customizados, que é o caso da clínica, que é o caso de uma cirurgia, por exemplo. As lojas de serviço, né? Que é outro modelo típico para serviço, e o serviço em massa, né? Que é, por exemplo, o caso né, de um serviço público da rede pública médico, né? Um serviço público médico, onde você tem um volume muito grande de pessoas. Então, o arranjo vai se fazer num arranjo, um modelo de projeto, de processo que é chamado serviço em massa, né? Que é o caso de serviço. Então, serviços, basicamente, são três tipos diferentes.